Olá, amigos. Vou agora iniciar o curso de resolução de exercícios do livro Raciocínio Lógico Simplificado, volume 1. Eu e Sérgio escrevemos esse livro com muito carinho, muita dedicação. Colocamos nele toda a nossa experiência na área de concurso público, né? Esse livro, como vocês podem ver aqui na capa, tem 200 questões comentadas e mais de 300 exercícios propostos. São questões de diversas bancas, principalmente ESAF, CESP e Carlos Chagas. Também pretendo resolver algumas questões recentes, que portanto não estão no livro, que são questões polêmicas, questões que trazem dúvidas aos alunos, que normalmente eu recebo por e-mail, tá certo? Então, ao longo do livro, vou também trazer algumas questões desse tipo. Inclusive, no capítulo 1, já começarei a resolver algumas questões desse tipo. Vejamos aqui, rapidamente, os capítulos do volume 1. Vamos aqui ao quadro. Então, temos aqui, né? São 9 capítulos, né? Também o volume 2 traz 9 capítulos. O volume 1, junto com o volume 2, é um curso completo de raciocínio lógico, que pode preparar para qualquer que seja o concurso e qualquer que seja a banca. Vamos passar aqui, então, para o capítulo 1. Eu coloquei aqui, tá, nessa página, alguns assuntos que vão ser abordados nesse capítulo 1, né? Proposição, o conceito de proposição, a classificação de proposição como simples e composta, os operadores lógicos que conectam as proposições, as tabelas verdades das proposições compostas e a classificação da proposição composta como tautologia, contradição e contingência. Tudo isso é visto no capítulo 1. Vamos ver o seguinte. Eu quero, antes de iniciar os exercícios, só mostrar a vocês aqui a definição de proposição segundo o CESP. Por que segundo aqui o CESP? Porque o CESP tem apresentado algumas questões polêmicas sobre proposição, tá? Então, deixa eu ver aqui a definição de proposição segundo o CESP, tá? Depois a gente vai resolver algumas questões que vai envolver essas definições. Então, vejamos o que o CESP traz aqui sobre definição de proposição. Uma proposição é uma sentença afirmativa ou negativa que pode ser julgada como verdadeira ou falsa, mas não como ambas. Tá? Aqui, essa prova aqui, né, foi 2008. Essa aqui também é de 2008. Ó. Veja aqui. Na comunicação, o elemento fundamental é a sentença ou proposição simples, constituída esquematicamente, proposição simples, né? É constituída esquematicamente por um sujeito e um predicado. Logo, como tem um predicado, também tem que ter o verbo, né? A presença do verbo. Sempre nas formas afirmativa ou negativa, excluindo-se as interrogativas e exclamativas. Toda proposição pode ser julgada como falsa ou verdadeira, excluindo-se qualquer outra forma. Tá certo? Então, vamos passar aqui adiante. Depois eu volto a esses dois conceitos aqui, quando eu for resolver uma questão que envolva, tá, o conceito de proposição. Ó, aqui também são os tipos de frases. Declarativa, interrogativa, exclamativa, imperativa e optativa, né? Uma proposição, pessoal, tem que ser uma frase declarativa. Vou repetir, a proposição é uma frase declarativa, tá? Frases interrogativas, exclamativas, imperativas, né, e optativas não são proposições. Tem outras situações que não são proposições, tá? Que está no livro. Digamos, uma frase que não tem um verbo, não é proposição. Outra situação, sentenças abertas, que tem no livro, também não são proposições, ok? Vamos adiante, depois eu vou voltar a comentar mais essa questão aqui de frases declarativas. Vamos passar aqui adiante. Pronto, essa primeira questão aqui do livro, né, primeira questão aqui do livro, capítulo 1, ela não envolve esse conceito de proposição, tá bom?
Vamos ver aqui como é que se resolve essa questão. Eu defini aqui, ó, M como Maria gosta de morango, o J como João gosta de morango, e o P como Pedro gosta de morango. E a partir dessas definições, eu peço, transforme as frases seguintes na forma simbólica. Aí tem aqui a letra A. Maria ou João gostam de morangos, mas não ambos. Olha, pessoal, aqui está uma situação, um O exclusivo. Por que aqui aparece um O exclusivo? Porque fala que não ambos, né? Ou seja, Maria e João ao mesmo tempo gostarem de morangos? Não pode. Está excluindo a situação aqui. Tá? Então, esse O aqui não é um O inclusivo. Se não tivesse essa parte aqui, ó, se não tivesse essa parte, a representação seria assim, né? M ou J. Seria assim, se não houvesse essa parte final. Mas como tem essa parte final, mas não ambos, aí se trata de um O exclusivo. Aí o O exclusivo, eu tenho um símbolo que no caso é um tracinho embaixo, né? É o O com tracinho embaixo. Também eu posso fazer a representação assim, ó. O Vzinho, né? Com tracinho embaixo. Ok? Ou escrever assim. M ou J, né? Mas não ambos. Ok? Pronto. Mais adiante vai ter uma questão em que envolve esse O exclusivo aqui, essa notação aqui, ele pede que escreva essa notação através do O e do O, tá? Veremos isso mais adiante na próxima questão. Vamos lá, letra B de bola. Nem Maria, nem Pedro gostam de morangos. Olha, essa frase quer dizer o seguinte, que Maria não gosta de morangos e Pedro não gosta de morangos. Então, Maria não gosta de morango é como eu represento, negação de M, né? E Pedro não gosta de morango, negação de P. Pronto, tá aqui, ó, né? Maria não gosta de morango e Pedro não gosta de morango. Então, lembra que esse nem, ele tem o conectivo que representa ele é o E, né? O E junto com não. Passemos para a próxima aqui, item C. Não é verdade que se Maria gosta de morango, então Pedro e João gostam de morangos. Pessoal, quando aparece esse termo aqui, ó, não é verdade que... normalmente esse termo aqui, ele nega tudo que vem depois. Então, ele está negando, ó, daqui até aqui. Tá certo? Vamos escrever isso aqui, ó. Essa parte está entre as aspas, tá? Depois eu acrescento o símbolo que representa o não é verdade. Vamos lá. Maria, aqui, ó, é um condicional, né? Se Maria gosta de morango, então Pedro e João gostam de morango. Aqui é uma proposição simples, né? E aqui é uma proposição composta. Pedro e João gostam de morango. Vamos ver aqui, ó. Maria gosta de morango. Eu escrevo como M. Implica... Aí vem Pedro e João gostam de morango. P e J, né? Pedro e João gostam de morangos. Agora, esse não é verdade, eu vou colocar aqui, ó, na frente, o símbolo da negação. Pronto. Essa é a representação da alternativa C. Eu não vou fazer aqui a negação, tá ok? Porque no capítulo 1, né, não envolve negação. A partir do capítulo 2, que envolve negação de proposições compostas. Vamos lá, agora a alternativa D. Com relação a João e Maria, pelo menos um deles não gosta de morangos. Então, pelo menos um deles não gosta de morangos. Olha, aqui eu fiz uma pegadinha, então dificultei, né, pela presença aqui do não. Vamos lá. Vamos esquecer por enquanto esse não, tá bom? Digamos que ele não existe, esse não aí. Então fica, com relação a João e Maria, pelo menos um deles gosta de morango. Ó, se pelo menos um gosta, quer dizer que apenas João gosta, apenas Maria gosta, ou os dois gostam. Essa situação é representada pelo ou, tá? Então fica assim, ó, João, né, J, que é João gosta de morango, ou Maria
gosta de morango. O O, pessoal, né? Lembre da união de conjuntos. Pode ser apenas J, pode ser apenas M ou os dois. Tá? Só que no caso aqui, ele fala que pelo menos um deles não gosta. Tá? Então, agora vamos com o não. Com o não, né, acrescentando esse não aqui, ó, que a resposta realmente da alternativa D, a resposta da alternativa D vai ser assim, ó. João não gosta de morango, João não gosta de morango, ou Maria não gosta de morango. Tá? Então, fica assim. Dessa forma, apenas isso acontece, ou apenas isso, ou então os dois. Ou seja, ambos não gostam de morango, tá certo? Então, alternativa D, a resposta é essa aqui. Vamos agora à questão seguinte, questão 2. Nessa questão 2, já começam os conceitos aqui de proposição. Vejamos aqui. Essa é uma questão da Carlos Chagas, 2006. Sabe-se que sentenças são orações com sujeito, o termo a respeito do qual se declara algo, e predicado, o que se declara sobre o sujeito. Na relação seguinte, há expressões e sentenças. Pronto, tem aqui expressões e sentenças. É correto afirmar que, na relação dada, são sentenças apenas os itens de números. Olha, pessoal, a Carl Schau, de certa forma, ela errou aqui nessa questão, né? Ela deveria ter colocado, em vez de sentença aqui, ó, de ter colocado, sabe-se que proposições, né? Sabe-se que proposições, o mais correto. O mais correto seria ter colocado aqui o nome proposições. São orações com sujeito, né, e predicado. Na relação seguinte, expressões e proposições. Ok? Aí ele queria, são proposições apenas. O mais correto seria isso. Mas como ele definiu a sentença aqui como sendo orações com sujeito predicado, né? E até voltando aqui lá na questão do CESP, aqui, ó, no conceito, aliás, melhor dizendo, ele coloca aqui, né? Ó, deixa eu ver aqui. Aqui, né? Ó, constituída esquematicamente por um sujeito e um predicado, sempre nas formas afirmativa ou negativa. O conceito aí que o CESP utilizou para a proposição. Então, vamos ver aqui. Vamos analisar aqui quais são dessas frases aqui, aquelas que são proposições. Vejamos a primeira. 3 mais 9 é igual a 12. É, sim, uma frase declarativa, portanto, é proposição. No caso, não precisa saber, mas o valor lógico aqui vai ser qual? 3 mais 9 é igual a 12, o valor lógico é verdade. Né? Então, é proposição. Vou botar aqui, ó. Tá certo? É proposição. 2. Pelé é brasileiro. É uma frase declarativa, é proposição. 3. O jogador de futebol. Pessoal, essa sentença aqui, ó, ou expressão, né? Ela não traz o verbo. Se não traz o verbo, não é proposição, né? Não tem predicado. Então, não é. Ou simplesmente não, né? Para não confundir. Vou colocar simplesmente não. Aqui, 4. A idade de Maria. Mesma coisa, não tem verbo. Não é proposição. 5. A metade de um número. A metade de um número. Cadê o verbo? Não tem. Então, não é proposição. O triplo de 15 ó, o verbo aqui, é maior do que 10. Então, é uma proposição. É uma frase declarativa. No caso, o valor lógico aqui é o quê? Verdade. É correto afirmar que na relação dada, né, são proposições. Então, são proposições quais? Foi aqui a 1, a 2 e a última aqui, que é a 6. 1, 2 e 6, alternativa A. Passemos agora à questão 3. Questão 3 da Fundação Carlos Chagas, 2007. Sabe-se que sentenças estão anunciado parecido com o da primeira. São orações com sujeito, o termo a respeito do qual se declara algo, e predicado, que se declara sobre o sujeito. Na relação seguinte, há expressões e sentenças. Aí tem aqui. Primeiro, a terça parte de um número. A terça parte de um número, cadê o verbo? Não tem, então não é proposição. Jazão é elegante.
É uma sentença declarativa. É uma frase declarativa, então é proposição. 3. Mente sã, né? Mente saudável em corpo saudável, né? Cadê o verbo? Não tem. Então, não é proposição. Não é proposição. Deixa eu corrigir aqui. Dois mais 2 são 5. É proposição. É uma frase declarativa. Evite o fumo. Olha, isso aqui, pessoal, é uma frase imperativa. Então, não é proposição. 32 centésimos, né? Não tem aí o verbo, então não é proposição. Pronto. E aí a resposta? A resposta, então, aqui, ó, a 2, né? E a 4. Então, aqui a alternativa é. Vamos agora para a questão seguinte, a questão 4. Questão 4, Carlos Chagas, novamente, 2006. Essas questões que envolvem, assim, o conceito de proposição, são mais comuns na Carlos Chagas e no CESP, mas principalmente no CESP. Considere as seguintes frases. Primeiro, ele foi o melhor jogador do mundo em 2005. Segunda, x mais y sobre 5 é um número inteiro. 3. João da Silva foi o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo em 2000. Tá? Então vamos lá. É verdade que apenas 1 e 2 são sentenças abertas. Bem, pessoal, aqui ele fala em sentença aberta. Tá? Então vamos verificar aqui quais dessas sentenças são abertas. Primeiro, ele foi o melhor jogador do mundo em 2005. Ele quem? Né? Olha, esse ele pode ser substituído, sei lá, pelo Messi, pelo Ronaldinho, né? Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno. Então, esse ele pode estar indicando vários jogadores. Então, está indefinido aqui. Isso aqui é como se fosse uma variável, então, né? X, né? X foi o melhor jogador do mundo em 2005. Tá? Então, por isso, a sentença 1 realmente é uma sentença aberta. Tá? É uma sentença aberta. 2. X mais y dividido por 5 é um número inteiro. Olha, pessoal, se eu colocar aqui, por exemplo, x igual a 3 e o y igual a 2, 3 mais 2 dá 5, né? 5 por 5 é o número inteiro. Aí, a sentença aqui é verdadeira. Mas se eu colocar, por exemplo, x igual a 4 e y igual a 3, 4 mais 3, 7 por 5 é o número inteiro? Falso. Então, veja que dependendo do valor atribuído a x e a y, o valor lógico muda. Então, isso aqui é realmente uma sentença aberta. Mesma coisa que do ele. Dependendo da pessoa que eu atribuo aqui no final pode ser verdade ou falso. Então, toda frase que dependa da atribuição de um nome, de um número, tá, para ser verdadeiro ou falsa, é considerada sentença aberta. Tá? Deixa eu apagar só isso aqui. Então, aqui é uma sentença aberta. E a última aqui, João da Silva foi o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo em 2000. Aqui é uma frase declarativa, ele citou aqui a pessoa, portanto não é uma sentença aberta, é uma proposição. É uma frase declarativa, é uma proposição. Ele quer as que são sentenças abertas, então 1 e 2. Resposta aqui, alternativa A. Vamos aqui adiante. Agora a quinta questão. Agora é do CESP, né, 2007. Uma proposição é uma afirmação que pode ser julgada como verdadeira ou falsa, mas não como ambas. As proposições são usualmente simbolizadas por letras maiúsculas do alfabeto, como por exemplo P, Q, R. Se a conexão de duas proposições é feita por preposição E, simbolizada usualmente pelo V invertido. Aqui, isso aqui tudo está na teoria do capítulo 1, né, pessoal? Vamos partir aqui para o que interessa. A partir desses conceitos, julgue os próximos itens.
Então, temos aqui o item 1. Há duas proposições no seguinte conjunto de sentenças. Vamos ver se tem duas proposições? O BB, Banco do Brasil, foi criado em 1980. Tá? É uma frase declarativa, é proposição. Então aqui, ó, é proposição. No caso, falsa, né? 2. Faça seu trabalho corretamente. Aqui é uma frase imperativa, portanto, não é proposição. Terceira, Manuela tem mais de 40 anos de idade. Então, tá fazendo uma declaração aqui a respeito da Manuela. Pode ser verdadeira ou falsa. Nós não sabemos porque não conhecemos essa Manuela aqui, né? Mas ou é verdadeira ou é falsa, tá ok? É proposição, então. É uma frase declarativa, é proposição. Então, aqui, realmente apresenta duas proposições. E aqui, como ele tinha falado que há duas proposições, então o item está certo. Deixa eu ver, só abrir aqui na página. Na página que eu estou resolvendo essas questões aqui, a página... Deixa eu botar aqui. Tem uma teoria grande... Capítulo 2, já passei para o capítulo 2, está aqui. Página 70, né? Isso aqui, questão 5, está no final da página 70, início da 71. Ok, vamos agora para o item 2. Está aqui o item 2, né? Mesmo enunciado, tá? É que eu aqui ocultei. Item 2. A proposição simbólica P, I, Q ou R possui no máximo 4 avaliações V. Aqui já está envolvendo o valor, tabela verdade, né? Envolvendo os conectivos. Ó, vamos representar P, ó, esse V invertido aqui, vou colocar com E, tá bom? Vou repetir aqui o que. Esse Vzinho eu vou chamar de U, que é o mais... É mais fácil fazer essa representação aqui, tá? Você consegue raciocinar melhor, porque facilita a visualização. Então aqui, P, I, Q ou R. Ele está dizendo que possui no máximo 4 avaliações V. Pessoal, eu tenho aqui quantas letras? P, Q, R. São 3 letras. Lá na página 41 do livro, temos lá o desenvolvimento de uma tabela verdade. E lá tem dizendo que o número de linhas de uma tabela verdade depende do número de proposições simples, né? E a fórmula é essa aqui, ó, 2 elevado a n, onde n é o número de proposições simples. 2 elevado a n é a fórmula para quê? Para indicar a quantidade de linhas de uma tabela verdade de uma proposição composta, né? No caso aqui, que são 3 letras, são 3 proposições simples, então fica 2 ao cubo, que dá 8. Então, ao todo, são 8 linhas a tabela verdade. 8 linhas. Olha, dessas 8 linhas, é claro que a quantidade de V e F de uma mesma letra tem que ser a mesma, né? Porque o V vai ter que ser mais do que o F, né? E por que o F seria mais do que o V? Então, exemplo, o R, esse R aqui, nas 8 linhas, o valor lógico que eu vou atribuir ao R para poder testar, né, a proposição, vão ser o seguinte: 4 linhas vão ter V, né, e 4 linhas vão ter F, a mesma quantidade. E eu observo o seguinte, aqui tem o U. Ó, nos 4 Vs, né, são 8 linhas ao total. 4 linhas vai ter 4 Vs para o R. Nessas 4 linhas aqui, ó, o valor lógico dessa proposição toda aqui vai ser V. Tá certo? Então, vou colocar aqui, ó, 3 pontinhos, né? O V. Qual vai ser o resultado? V. Por quê? Porque na disjunção, se eu tiver um termo com valor lógico verdade, o resultado é verdade. Então, a mesma coisa, ó, eu vou colocar 3 pontinhos aqui, o V. O resultado é V. 3 pontinhos, o V. O resultado é V. 3 pontinhos aqui, ó, o V, o resultado vai ser V. Então, eu já tenho certeza que em 4 linhas, as avaliações são V. Em 4 linhas, com certeza. Mas, será que apenas nessas 4 linhas? Porque ele fala aqui que no máximo 4. Será que apenas nessas 4 linhas? Não, temos mais linhas, pessoal. Olha, aqui eu só estou olhando, né, para o R. E o outro lado? O outro lado não pode ser V, não?
Pode, né? P e Q pode ser V. Então, ó, na linha que o R é falso, não tem mais nenhuma linha que o R é verdadeiro. As 4 linhas estão aqui. Na linha que o R é falso, por exemplo, eu posso ter um V do outro lado. Em que sentido? Como? É só fazer aqui o PV, né? E o Q sendo V também. V e V, o resultado é V. Ou seja, eu tenho mais uma linha. Eu tenho mais uma linha em que o resultado é V. Tá? Então, ao todo aqui, ó, já achei 5 linhas. Portanto, o item 2 está errado. O professor poderia resolver através de tabela verdade? Fazer tabela verdade de P, I, Q ou R? Pode, né? Só que dá mais trabalho. Você vai fazer uma tabela com 8 linhas. Então, é mais interessante você fazer esse tipo de análise, ok? Há mais questões ao longo do livro com esse tipo de análise, para você treinar mais. E vamos fazer aqui juntos, aqui, eu e vocês, né? Vocês tentam antes, melhor, ok? Depois aqui eu resolvo com vocês. Vamos agora, a questão, o item 2 está errado, né? Vamos agora à questão meia dúzia. Questão do CESP 2007. Na lógica sentencial, denomina-se proposição. Aqui ele fala aquele babá, né? Nada de novidade, tá? Mas sempre procure ler, hein, pessoal? Tá? Cuidado para não pular de repente, pode ter alguma coisa aqui no miolo aqui, né? Que seja uma coisa que você não conhece, tá certo? Inclusive tem, ó. Eu vou até ler aqui novamente. Eu pensei que era tudo blá blá blá, mas estou vendo aqui que tem uma coisa nova aqui, ó. Na lógica sentencial, denomina-se proposição uma frase que pode ser julgada como verdadeira ou falsa, mas não como ambas. Tudo bem, isso aí eu conheço, né? Sabemos disso, já lemos isso. Agora aqui, ó, assim, frases como está o tempo hoje? E esta frase, né? E esta frase é falsa, não são proposições, porque a primeira é pergunta e a segunda não pode ser nem V nem F. Tá? Ele está afirmando, né? Ele não provou, ele está afirmando que essa proposição aqui, ó, esta frase é falsa, não é proposição. Tá? As proposições são representadas, vamos lá. Considerando as informações contidas no texto acima, julgue o item subsequente. Então, aqui o item 1. Na lista de frases apresentadas a seguir, há exatamente 3 proposições. Vamos ver? Olha, ele primeiro aqui, a frase dentro destas aspas é uma mentira. Ó, essa frase aqui tem o mesmo equivalente, o mesmo sentido que isso aqui, não tem? Veja aqui, ó. Esta frase é uma mentira, né? É uma mentira. Não tem o mesmo sentido? Ó, a frase dentro destas aspas. Então, esta frase é uma mentira. Ok? Aí, vamos comparar essa frase aqui, esta frase é uma mentira, com a frase que ele deu aqui. Esta frase é falsa. Pessoal, falar que é falsa ou que é uma mentira, tá? Tem também o mesmo sentido. Então, eu posso substituir isso aqui por falsa sem problemas. Se eu substituir por falsa, fica igual à frase do enunciado, né? Como está igual à frase do enunciado, e ele afirma no enunciado que essa frase aqui não é proposição, logo, né, essa primeira sentença aqui não é proposição, tá? Vou colocar aqui, ó, não é proposição. Segundo aqui, a expressão x mais y é positiva, depende do valor atribuído a x a y, tá? É uma sentença aberta isso aqui, não é proposição. O valor de, aí faltou aqui, né? Vou colocar isso aqui, porque não saiu aqui. O que tem no livro é raiz de 4 mais 3 igual a 7. O valor de raiz de 4 mais 3 é igual a 7. Isso aqui é sim uma frase declarativa. Eu posso afirmar se é verdadeiro ou falso. No caso aqui, é falso, né? Então, é proposição. É uma frase declarativa. Pelé marcou 10 gols para a seleção brasileira. É uma frase declarativa, é proposição. Né? Posso atribuir aqui, no caso, aqui, qual é o valor lógico? Vai ser falso. E o que é isto? É uma pergunta. Não é proposição.
né? Não é proposição. Ok? Então, temos aqui apenas 2 proposições. E ele fala aqui que há exatamente 3. Então, o item 1 da questão 6 está errado. Ok? Então, esse item está errado. Ó, pessoal, só um detalhe aqui. Por que esta frase é falsa? Não pode ser nem V nem F. Olha, vejamos aqui, ó. Esta frase é falsa. Se eu atribuir... A questão acabou já. O item 1 já acabou, o item 1. Mas vamos analisar aqui por que isso aqui não é proposição. Olha, se eu atribuir um valor verdade aqui, o que acontece? Esta frase é falsa, estou dizendo que é verdade. Né? Olha, então estou dizendo que a frase é verdadeira, mas ela diz que ela é falsa. Então, logo, ela não pode ser verdadeira. Não posso considerá-la como verdadeira. Se eu considerar, em vez de verdadeira, como falsa, vamos apagar aqui. Se eu considerar ela como falsa, olha, quando eu digo assim, João é alto, é falso. Qual a verdade? Que João não é alto, né? Então, como eu estou dizendo que esta frase é falsa, estou dizendo que é falso, então a verdade qual é? A verdade é negando, né? Você encontra a verdade negando, de uma proposição falsa. Então, fica esta frase não, né? Eu acrescento não é falsa. Aí tem uma contradição. Né? Por que tem uma contradição? Porque está dizendo aqui, ó, que eu falei aqui, ó, esta frase é falsa, eu coloquei como F, né? E cheguei ao resultado que esta frase não é falsa, ok? Ou seja, a verdade, né, é isso aqui. Então, novamente, eu não posso atribuir o valor F a essa frase, ok? Porque aqui eu falo aqui, ó, que a frase, né, é falsa. Atribuindo aqui F, eu encontrei isso aqui. Esta frase não é falsa, o valor lógico é verdade. Tá? Vamos agora à questão 7. Mas antes, deixa eu fazer um intervalo.